Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui esta manhã juntos. Amém. Nesta rede social para nós gravarmos este vídeo. Amém. Nós vamos fazer alguns comentários sobre... eu publiquei um vídeo, uma foto minha na escola escola de você, né, aquela jornalista Ana Paula Padrão, que eu me inscrevi sobre, enfim, vários aprendizados que eles ensinam para nós. E aí veio uma mulher chamada Sofia e gostou da minha foto. Aí eu fui ver ela, fui lá na página dela e eu fiquei assim, me escandalizei porque a mulher estava totalmente nua, pelada, aqui no Facebook, na rede social, e estava fazendo sexo, mostrando, etc. Eu vi algumas fotos dela e logo eu saí. Aqui na internet tem muitos sites eu já andei vi já várias coisas aqui, né? Então, sobre sexo explícito, sobre nudez, sobre isso, sobre aquilo. Eu não gosto, eu particularmente eu não gosto de ficar olhando, de ficar vendo. E também eu não vou condenar, porque quem sou eu para condenar? Todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Como eu já falei, já repito, pelas nossas obras. Eles vão prestar conta diante de Deus porque eles fazem do sexo uma profissão, uma atividade remunerada. Eles ganham dinheiro, e muito dinheiro. É por isso que eles fazem programa. E ninguém faz programa de graça, não é verdade? Ninguém. Gera dinheiro, etc. É uma profissão perigosa, arriscada. Muitas mulheres e homens que fazem programa são assassinados, enfim. Graças a Deus, Jesus me livrou desse caminho aí. Amém. Mas que Jesus tenha misericórdia, amém. Que Jesus tenha piedade, amém. E graças a Deus eu olhei essa mulher, esse site, e fiquei pensando, né, sobre como essa mulher tem coragem, né, de se expor assim, publicamente, mostrando a sua nudez e ainda fazendo sexo para o mundo. É muita coragem diante de Deus, em primeiro lugar, e diante do mundo, né? Então, eu não teria essa coragem, eu não tenho essa coragem. Mas aí ela despertou em mim o discurso sobre a nudez, né? Sobre a nudez, a gente vai comentar um pouco sobre a nudez. É muito antigo, muitos gostam desse tema, muitos praticam a nudez. Eu prefiro usar uma roupa, esconder as minhas vergonhas, esconder nossas vergonhas, porque a Bíblia diz que é a nossa vergonha, tá? São nossas partes íntimas. Eu prefiro que esteja bem escondida, bem guardada, amém? Então a gente vai falar sobre a tentação de Eva e a queda do homem, que se encontra em Gênesis capítulo 3. Também quero dar parabéns. Ontem eu assisti o programa do Ratinho na SBT e eu gostei demais da entrevista que ele fez com Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia. Eu tô até com saudade do pastor Silas. Nunca mais ouvi ele aqui no Face, na minha página, nunca mais ouvi o pastor Silas. É um homem de Deus, um homem inteligente, né? Um terno, um pregador. Ele é um homem que a gente para ouvir ele, as respostas. O que o Ratinho perguntou dele, ele respondeu na íntegra. Só o Espírito Santo tem que controlar nele, como eu também sou sanguínea, né?
eu tenho esse temperamento sanguíneo, por qualquer coisa eu me estouro, eu explodo, tá entendendo? Eu brigo, eu discuto, etc. E eu peço que Deus venha me controlar, porque isso não é de Deus. Mas o pastor Silas respondeu todas as perguntas do Ratinho. Eu gostei do povo, né? Eu gostei demais que ele falou quase sobre a política, né? Muito boa mesmo, muito boa, eu gostei demais, enriquecedor. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Silas, pela vida do R.R. Soares também, que é um outro homem de Deus, muito inteligente. Então, nosso Brasil tem esses homens aí públicos que parecem no Ratinho, parece, inclusive, e graças a Deus e essa nação são o R.R. Soares Amorim, que tem um programa, eu gosto demais, está no Face, está aqui sempre pregando a palavra de Deus. Então o sangue desse povo brasileiro, o sangue deles, eu creio que se depender da televisão, depender da internet, eles estão pregando a palavra de Deus. Estão anunciando e são assim ricos em sabedoria de Deus. Inteligentíssimos, amém? Uma simplicidade assim, tá entendendo? Ele, como eu falei, ele é um pouco sanguíneo, né? Ele é alterado, enfim, ele não tem meias palavras para ele, né? Ele fala mesmo, não tem meias palavras. Ele é do povão, né? Tem aquela linguagem do povão, né? Então eu gosto muito do pastor Silas Malafaia, que Deus abençoe o ministério dele, amém? Que Deus ajude ele é perseguido, ele diz que anda até com segurança. Ele já sofreu ameaça de morte no Brasil, né? Ele anda com segurança porque ele corre o risco de ser assassinado no Brasil, né? Por ele ter uma posição, né, no Brasil, por ele ter uma postura, né? E eu gostei demais. Ele disse, o Ratinho perguntou dele o que ele achava dos que não gostavam deles, que tinham ódio dele. Ele disse que os inimigos promovem ele, que seria do rei Davi se não fosse Golias, né? Então realmente eu gostei demais da entrevista do pastor Silas Malafaia. Eu liguei minha televisão e caiu. Amém, que Deus abençoe. Então a gente vai falar da nudez, amém, que se encontra no livro de Gênesis, quando a Bíblia fala da nudez, tá? Da nudez, que diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o seu Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E diz a Bíblia que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Deus fez Adão, Deus fez a Eva, o primeiro homem, a primeira mulher do mundo, e eles habitavam nus. Eles estavam no jardim do Éden, mas eles estavam nus, eles não tinham roupa, mas eles não sabiam que eles estavam naquela situação de nudez. Por quê? Eles eram ingênuos, santos, eles ainda não tinham comido da fruta. Hoje a gente sabe.
A gente vê uma pessoa, a gente sabe quando a gente vê uma pessoa que está nua e que está com veste. Por quê? Porque já entrou o pecado, o Adão é o nosso, é o nosso pai. A Eva é a nossa mãe. Nós somos, é, nós viemos de Adão e de Eva. Amém? E eles representaram a criação de Deus. E diz a Bíblia, quando falam abertos os olhos de ambos, eu não sei porque se eles tinham olhos fechados, se eles estavam com olhos fechados assim. Aí não, não sei, quando fala-se olhos, a gente vê esses dois olhos. Se eles estavam com os olhos fechados, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então veja, que quando eles comeram da fruta, diz a Bíblia, até então eles estavam com os olhos fechados, eles estavam nus ali. Mas eles não sabiam, eles não tinham conhecimento que estavam nus. Eu estou nu. Agora, todo mundo está sabendo que está nu. Ah, você está nu, vai vestir uma roupa. Vai vestir uma bermuda, vai vestir uma calcinha, vai vestir uma cueca, vai se vestir. Não pode andar nu pelas ruas. Não pode, não pode. Não temos esse costume, não temos esse hábito. Amém? Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Comeram do fruto que era proibido. Era proibido por Deus. Por quê? Porque Deus tinha dito para eles, vocês estão nesse jardim para guardar, para lavrar. Vocês estão vendo aquela árvore? Vocês estão vendo aquela fruta? Vocês estão vendo? Vocês não podem comer dela. Por quê? Porque no dia que vocês dela comerem, vocês vão morrer. Ela é uma fruta venenosa. É uma fruta venenosa. Eles sabiam disso. Deus tinha falado para ele, aberto o jogo, digamos assim. Deus tinha aberto o jogo com eles. Não escondeu nada deles. Estavam cientes. Ah, tá. Era uma fruta proibida. Mas veio a serpente, permitido por Deus, testar a fidelidade deles, testar a obediência deles, testar se eles obedeciam a palavra de Deus. Mas a mulher caiu. A mulher caiu. Era boa a fruta. A mulher, ela viu, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ela viu, tem uma árvore boa, aquela fruta é ótima, uma delícia, ótima para comer. E vendo a mulher, e agradável aos olhos, é agradável, agrada aos nossos olhos, mas é proibido, é proibido, é proibido, não pode. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. E a árvore desejável. Veja, que a árvore, ela viu que aquela árvore era boa para se comer. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ela viu essas três coisas. Então, o que ela fez? Ela tomou do fruto e comeu. Pegou o fruto e comeu, apanhou e comeu. Ela estava produzindo, pegou e comeu. E também deu ao marido, e ele comeu com ela. Quando eles fizeram isso, imediatamente foram abertos os olhos deles dois, da Eva e de Adão. E aí conheceram que estavam nus. Aí entra aqui a nudez. Eles conheceram, meu Deus, eles conheceram que estavam nus. O que eles fez? Cozeram folhas de figueira
e fizeram para si aventais. Eu tô nu, já teve um entendimento, eu vou cozinhar folhas de figueira e fizeram para si aventais, para esconder eles viram que era uma coisa feia, né? Porque os nossos órgãos íntimos não são uma coisa bonita, é uma coisa bem feia, não é uma coisa assim, pode estar, etc. Não pode, tem que ser uma coisa bem escondida. Tem que estar aventais para esconder, para guardar. Eu não acho minha opinião, vocês podem ter a opinião de vocês. Tem gente que gosta, que acha bonito, etc. Mas eu acho que essas partes íntimas do ser humano é, é uma coisa bem esquisita mesmo. Não diria feia, mas esquisita. Estranho. Amém? Então fizeram para si aventais. As nádegas, somente as nádegas. As nádegas. Tá entendendo? Nossas nádegas. É uma parte que não pode realmente ficar exposto. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e escondeu-se Adão e sua mulher. Escondeu-se. Ele se escondeu de Deus. Estava com medo. Eles tinham feito Quando a gente faz alguma coisa errada, o chefe vai embora, vai fazer uma viagem, deixa um empregado numa empresa. O chefe diz, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha, você não deve me furtar, porque se você me furtar, eu vou descobrir, ninguém me engana. Ninguém engana o chefe. O chefe é a pessoa mais inteligente da empresa. Ninguém engana. Eu vou deixar tudo nas tuas mãos. Tu é o responsável, quando eu chegar a gente vai ver os lucros. E aí o que acontece? Ele acha que ele é mais esperto do que o chefe, que ele é isso, que é aquilo, e aí ele rouba o chefe. E aí o chefe chega, ele fica com medo porque ele sabe que ele já fica logo assim, tá entendendo? Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Chegou Deus Todo-Poderoso, eles tinham feito uma coisa errada, eles comeram a fruta que não deveriam comer, eles ficaram com medo, ele vai descobrir, ele vai castigar a gente, ele vai punir a gente, etc, etc, e eles preferiram se esconder. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esconderam lá, brincaram de esconde-esconde. Aqui entra a brincadeira, que eu já até brinquei quando era criança, a brincadeira do esconde-esconde. A gente, quando é criança, a gente tem essa brincadeira. Vamos brincar de esconde-esconde. A outra criança conta até 10, até 20, e dá tempo de nós nos escondermos, encontrar um esconderijo. Aí aquela outra criança vai procurar a gente, se achar ela ganha a parada, ela ganha o jogo. Aqui surge a brincadeira do esconde-esconde. E aí Deus não estava brincando nadinha com eles. Não estava brincando não, era coisa séria. Aí se esconderam entre as árvores do jardim. Chamou o seu Deus Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, Deus não sabia onde ele estava. Ele estava lá no jardim escondido de Deus, entre as árvores. Ele estava lá escondido. Amém. Aí Jesus perguntou, onde tu estás, Adão? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu, escondido. E ele disse, então, essas mulheres, esses homens, eles não têm medo, né? Eles não têm medo. Eles se É algo assim, a coragem que eles têm. Eles são pessoas que não têm medo. Adão teve medo da nudez dele. Ele teve medo de Deus ver a nudez dele, né?
E aí ele se escondeu porque ele já sabia que ele estava nu. Ele já sabia que ele já tinha feito algo errado. Ele já sabia que não poderia comer a fruta do jardim, do Éden, daquela árvore do conhecimento do bem. Ele sabia muito bem. Ele já sabia. Então ele com medo se escondeu de Deus. Ele já sabia. A mulher já sabia também. Eles tinham feito uma grande desobediência. Ouvi a tua voz só no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ele se escondeu, estava nu. Ele não queria ser visto por Deus naquele estado de nudez. Se bem que ele já tinha feito aventais para ele, né? E disse Deus, quem te mostrou que estava nu? Quem te mostrou que estava nu? Deus perguntou para ele, quem foi que te mostrou que tu estava nu? Quem foi que te mostrou? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão. Aí o que Adão disse? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher. Por que fizeste isso? E disse a mulher. A serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou e eu comi, a mulher falou. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Veja que a serpente é o quê? Uma besta. São as bestas feras. O que é uma besta? Besta fera. É um leão, um jacaré, é uma leoa, é uma sucuri, são as bestas feras. E aí a serpente foi amaldiçoada aqui. Por que ela foi amaldiçoada? Porque ela enganou a Eva. Ela enganou a Eva. Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta fera, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O nosso desejo é para quem? Para o nosso marido, a mulher. E ele nos dominará. Nós temos que ser submissas, nós mulheres temos que ser submissas aos nossos maridos. Com relação à serpente, que é o diabo, inimizade total. Amém? Multiplicarei grandemente a tua dor. Essa foi a sentença da mulher. E a tua conceição, com dor terás filhos, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ele domina a gente. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de quem te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Também com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então não tem jeito. A mulher terá dores para ter filhos. O homem com dores, uma dor de cabeça aqui, eu tô com uma dor de ouvido aqui, eu tô com dor de dente, eu tô com uma dor no quadril, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com uma dor na alma, eu tô com uma dor, tô com calo, eu tô sentindo uma dor, com dores. Aqui o castigo de Adão
Por quê? Porque deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, em pó te tornarás. Amém. E diz a Bíblia que chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o seu Deus, Adão e a sua mulher, túnicas de pele. E os vestiu. Então, quem fez a primeira roupa, quem foi o primeiro costureiro da terra foi Deus. Foi Deus que fez uma roupa. Adão e Eva fizeram das folhas aventais. Mas diz a Bíblia que e fez o Senhor Deus, Adão e a sua mulher, túnicas de pele. Túnicas de pele os vestiu, estavam nus. É por isso que a gente tem que andar vestido, com uma boa roupa, um bom vestido, uma boa camisa, uma boa blusa, uma boa jaqueta, uma boa saia, uma ótima, essas roupas de grife, né, que dizem. Por isso que hoje a gente ama o melhor manequim, o melhor, enfim. Eu gosto de estar bem vestida, graças a Deus eu tenho um bom gosto. Eu gosto de um bom blazer, eu gosto de uma boa saia. Eu gosto de estar bem vestida, bem apresentada. Amém? Eu gosto de um vestido bonito. Eu gosto de estar bem vestida. E graças a Deus, Deus tem me dado condições para o meu marido sempre suprir as minhas necessidades. Amém? Então, e fez o seu Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele os vestiu. Vestidinho lá, com túnicas, escondendo lá sua nudez. Então disse o seu Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O seu Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore. Então essa história da nudez e a história também da vestimenta. Amém? A história da nudez, a história de pecado, de queda, de desobediência, de impureza, de vergonha, de humilhação, estado de que a pessoa não tem roupa para comprar, não tem dinheiro para comprar. É uma história triste. A história da nudez é uma história triste, muito triste. Amém. Uma história muito triste. Está escrito no capítulo de Gênesis, capítulo 3. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Então vamos andar bem vestido. Vamos andar bem vestido, amém? Vamos andar bem apresentado, bem arrumado.
Amém. Nada de exagero, nada de querer se aparecer, querer isso, querer aquilo. Tá bom? Nada disso. Amém. Essa é a história da nudez que eu estou falando. E aconselho a todos que vá para uma loja, compre uma boa roupa, num cartão ou à vista, dependendo das nossas condições. Compre uma boa roupa, se vista, fique de bem consigo e com Deus. Amém.